Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um episódio, né, da nossa série de entrevistas Eleições 2022, uma coprodução no Jornal Timoneiro com o estúdio AT Play, levando aí para o conhecimento público em geral, da forma mais democrática possível, os candidatos aí para o próximo pleito. Hoje recebendo aqui o Capitão Nascimento do PP, né, que tem 63 anos de idade e é capitão do Exército Brasileiro Reserva. Seja muito bem-vindo, capitão. Boa tarde a todos e eu agradeço já de antemão a oportunidade de poder estar aqui com vocês, conversando aqui sobre política e principalmente dirigir algumas palavras aqui aos eleitores do Rio Grande do Sul. É isso aí. Capitão, tu és agora candidato a deputado federal, né? Para começar, assim, para quem não te conhece, tá? Te apresenta para o nosso público e conta um pouco da tua história, como é que tu chegou até aqui, qual é a tua ligação com a política. Então, eu sou capitão do Exército Brasileiro, eu servi por mais de 33 anos no Exército, conheço o Brasil inteiro, né? Servi de norte a sul desse país, então tenho uma experiência muito grande de Brasil. Sou formado em Direito e Ciências Contábeis, tenho 3 pós-graduações. Passei para a reserva remunerada em 2011 e a partir de então eu comecei a me dedicar mais à política, porque estando na ativa você não pode participar de nenhuma atividade política. E iniciei em 2014 com a formação do Partido Militar Brasileiro, né? Inclusive o pedido de registro está lá no TSE aguardando ou não a aprovação. E desde então, como eu já conheço o presidente Bolsonaro há muito tempo, porque ele também é capitão do Exército, comecei a acompanhar ele aqui no Rio Grande do Sul a partir de 2016. Nas vindas dele aqui, eu acompanhava, dava aquele suporte logístico a ele e ao staff dele. E o nome do Bolsonaro foi crescendo, e acabou na sua eleição em 2018, como todos nós sabemos. E em 2018 eu fui convidado para fazer parte do então PSL, aqui no Rio Grande do Sul, que era um partido que não existia sigla aqui. E eu participei no fortalecimento do PSL como vice-presidente estadual. Fui um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Naquele momento nós conseguimos eleger 4 deputados estaduais e 4 federais pelo PSL. Só que aí você sabe como é a política é muito dinâmica, né? Então aquelas pessoas que nós colaboramos com a eleição nos deixaram, nos esqueceram. E aí eu acabei saindo do PSL e um ano depois, se eu não me engano, eu ingressei no PSC, onde concorri a prefeito aqui por Canoas. Então, resumindo aqui, essa é a minha trajetória política, né, aqui no Rio Grande do Sul. Certo. Capitão, já falaste da tua ligação com Canoas, né? A gente teve uma votação expressiva, né, aqui de Canoas, no presidente Jair Bolsonaro, que é sempre tema, né, quando a gente conversa, em outras ocasiões, tu cita bastante o presidente Bolsonaro, que eu acredito que tenha uma identificação ali, né, nas questões de ideologia ali, política, etc. O quanto isso vai ser importante que agora, daqui para frente, na tua campanha eleitoral, né, o nome do presidente, o quanto acho que isso pode te ajudar nas eleições aqui em Canoas? Olha, eu não quero que os eleitores pensem que eu vou fundamentar minha campanha simplesmente nessa simpatia pelo governo Bolsonaro e pela essa relação que eu tenho com ele de anos, né? Eu quero que o eleitor ele veja qualidades nas minhas propostas, né? E me eleja por essas qualidades, e não somente por eu conhecer o presidente ou ter algum vínculo com o presidente, né? Eu quero sim que o povo, o eleitor reconheça em mim qualidades para me eleger
deputado federal, e não simplesmente porque conhece ou tem um relacionamento ou é amigo do presidente. Tá? Então, eu quero que fique bem claro isso. Eu não vou negar, não. Eu quero voto porque eu sou Bolsonaro, eu sou bolsonarista, não. Tá? Eu sou conservador. Tá? E apoio o presidente Bolsonaro porque as ideias dele são as mesmas ideias que eu tenho. A visão dele que ele tem de Brasil e de política são as mesmas que eu tenho. Tá? Então, se tivesse uma outra pessoa lá que fosse conservador nos costumes e liberal na economia, também teria o meu apoio. Perfeito, tem toda a ideologia, não é a figura só, né? Tem Não, todo um plano, né? Isso, de porque governo. a gente sabe aí que tem partidos aí que idolatram, né, o seu político, e eu não vou nem falar o nome aqui, né? E eu não faço isso. Tá? Eu admiro o trabalho, tá? Essa personificação não é comigo. Tá? Essa idolatria não é comigo. Tá? E se o Bolsonaro pisar na bola, vou meter o pau no Bolsonaro também. Tá? Ainda apoio ele, porque ele, no meu entendimento, está fazendo um trabalho sério, apesar de todas as dificuldades que o Brasil passou, tivemos pandemia, essa guerra lá na Ucrânia, né, que está incomodando o mundo todo, e o Brasil está se saindo muito bem. Tá? Então é por isso, nós tivemos um caso de escândalo de corrupção do governo Bolsonaro até agora. Né? A gente não vê, a Polícia Federal está trabalhando pouco nesses 4 anos. Né? Eles devem estar se estranhando, porque nos últimos 12, 16 anos, eles não saíam lá dos gabinetes, tanto no Congresso como no governo federal. Então, eu acredito que é um governo sério, sim, e eu, eleito, vou apoiar todas as propostas do governo que eu entenda serem úteis ao povo brasileiro. Então, já partindo para essa parte, quais são as questões que tu vê com mais urgência, trazendo para Canoas, né? Que é o nosso foco, mas pode abranger, né? Vai concorrer aí a Câmara dos Deputados, né? Um cargo federal. Então, mas trazendo para Canoas, quais são as questões que tu vê como mais urgentes, assim, para serem sanadas? O que acontece? O que um deputado federal pode fazer pela sua região? É só em termos financeiros. Eu acho que a melhor contribuição que ele traz é através das emendas parlamentares, né? Porque e também influência política, né? Se o senhor tivesse que mandar uma emenda para Canoas hoje, você hoje foi eleito, o senhor mandaria? Primeiro saúde, depois educação. Aí um terceiro, se tiver, segurança. Saúde está caótica, não, né? Saúde está caótica, não tenha dúvida. Isso eu vou fazer, não tenha a menor dúvida. E não só para Canoas, mas para todos os municípios do Rio Grande do Sul que tiverem essa necessidade. Tá certo, tem que pensar, né? Isso aí em termos locais, né? Agora, em termos de legislação que abranja o país inteiro, aí tem várias propostas aí, né? Para a gente tocar, vários ideias de projetos. Eu sou favorável à reforma do judiciário, né? Eu acho que a designação dos ministros do STF tem que ser de forma diferente, eles têm que ter um período determinado de mandato, não pode ser vitalício. Entendeu? E outras coisas aí que a gente vê no dia a dia aí, esses absurdos que o judiciário brasileiro está cometendo, né? Principalmente a alta corte brasileira, isso aí precisa ser revisto com urgência. Partindo para a parte prática de campanha, né? Porque a gente está aqui, é uma agenda de campanha, a gente tem esses 20 minutos para conversar aí, que é um tempo que a gente estipulou para todo mundo conversar. Qual é as tuas principais bandeiras, plataforma de campanha? Acho que tu já pincelou um pouquinho, né? Nessa conversa um pouquinho, mas quais seriam elas, as principais? Olha, eu quero fazer isso. O que eu pretendo? Como eu já te falei, a reforma do judiciário, eu vou me dedicar muito nessa proposta. Tá? Porque precisa, não só essa reforma que está em voga agora, aqui que o pessoal está querendo, que é para acabar com os absurdos dos ministros do STF, mas também uma reforma judiciária desde a primeira instância. Né? Hoje a gente sabe que as partes no processo têm prazos, né? O juiz não tem prazo. Foi um caso meu particular. Tem uma sentença transitada em julgado, favorável a mim, cuja União foi condenada a me indenizar, e eu estou há 15 anos esperando o juiz ordenar o pagamento. É um absurdo isso. 15 anos. É simplesmente ele despachar. E por que não despacha? Qual é o problema? O juiz tem que ter prazo. Entendeu? E tem que ser responsabilizado pelo não cumprimento do prazo, como é o advogado, como é a parte. Né? Então a gente precisa reestruturar isso tudo. Né? Isso aí eu entendo como sendo um entrave, né? E nós resolveríamos várias questões caso isso fosse feito.
né? Porque eu entendo que o judiciário trava muito o país. Quando você atrasa uma decisão, você retarda tudo, né? Aquela pessoa que depende, né, de algum recurso que está lá bloqueado pela justiça, né? Às vezes passando necessidade, aquele dinheiro parado lá, simplesmente porque o juiz não quis despachar. Então, isso aí eu acho muito importante, eu acho que a gente tem que ver isso, né? Temos que rever o Código Penal brasileiro, nós temos também que acabar, tá? Já mudei de assunto. Não, mas o Código Penal brasileiro precisa ser alterado com urgência. Tá? Nós temos que acabar com esses benefícios que os presos têm hoje em dia. Tá? Aí eu já estaria no Código de Processo. Mas a gente tem que acabar com os benefícios. Progressão de regime tem que acabar no Brasil. O cumprimento da pena tem que ser integral. Se foi 30, é 30. Se foi 15, é 15. Em regime fechado. Né? Nós temos que acabar com isso. Né? Um homicídio, em 2, 3 anos, está solto. Vai para o semiaberto, está no aberto. E se recuperasse esse criminoso, tudo bem, mas não recupera. A gente sabe que no Brasil a punição não recupera ninguém. Então isso tem que ser refeito, tem que ser revisto, melhor dizendo, porque senão o Brasil não vai crescer. Né? Reforma tributária precisa ser feita com urgência. Reforma trabalhista precisa ser feita com urgência. Fizeram uma mini reforma, mas só essa não basta. Né? Eu acho também que a justiça trabalhista no Brasil, ela trava o Brasil, ela inibe o empreendedor. Né? Hoje você vai abrir uma empresa, você precisa contratar empregados, você fica com medo. Né? Olha o custo que você sair esse empregado para você, mesmo você pagando tudo certinho, cumprindo tudo que a legislação determina, se o empregado ajuizar uma reclamação trabalhista, você vai pagar de novo. Né? Então, como é que o empreendedor vai ter coragem, né, para tirar dinheiro, arriscar? Muitas empresas quebram por isso. Né? Então, isso são coisas urgentes que precisam vir à pauta e serem discutidas urgentemente. Você percebe que também tem a impressão de que os três poderes não estão conversando entre si? Parece que cada um fala uma língua aqui quem coordena o país. Eles deviam ser independentes e harmônicos, né? Não estão sendo independentes, porque o judiciário hoje manda no Brasil, né? É a grande verdade. Hoje nós temos a ditadura da toga. Isso aí está na cara. Né? Tá na cara. Hoje nós sofremos uma ditadura do judiciário brasileiro. Na figura dos ministros, não de todos, mas da maioria dos ministros do STF. Por quê? Porque assumiu o executivo um presidente que não é alinhado a eles. Né? Nós sabemos que os ministros do STF têm todos uma vocação esquerdista, né? Todos eles ali, exceto 2, né, foram nomeados por governo de esquerda. Mas é PSDB é esquerda. Né? Então, estão todos ali, descondenaram, né, o Lula, que o Lula é um condenado. Né? Ele simplesmente está solto porque prescreveu, né, a pena dele, uma artimanha feita lá pelo seu Fachin, e descondenou o Lula e permitiu que ele fosse candidato, né, à presidência da República. Então tudo isso é uma artimanha, tudo uma articulação, né, feita pela esquerda, que ficou no poder há muito tempo, e o judiciário quer mandar, não quer deixar o presidente governar. A gente estava falando agora há pouco sobre essa questão eu acho até que foi um pouquinho no bastidor, essa polarização da eleição para a presidência da República, que preocupa um pouco, capitão, essa paixão que se tenha. Tu falaste agora há pouco, né? Eu não vou idolatrar através da pessoa, da personificação, trazer como um ídolo, né, essa figura. Essa polarização com essas paixões por essas duas figuras que estão à frente das pesquisas para a presidência da República, te preocupa um pouco? Não me preocupa que o povo brasileiro não tem uma vocação de violência, ele não é um povo violento. Eu já participei intensamente da campanha em 2018. Tudo bem, não era o Lula, era o Haddad, mas PT é PT, não independe de quem esteja disputando. Né? E nós não tivemos incidentes. Tivemos sim, por parte deles, a facada no Bolsonaro. Né? Então eles rotulam o pessoal conservador de violento, fascista,
Mas, na verdade, eles são os violentos. Mas essa é a tática do socialista, né? Atribua a você o que eles são. Então, isso aí sempre vão nos chamar de ditadores, eles vão nos chamar de fascistas, nazistas, sendo que eles são os verdadeiros fascistas e nazistas, né? E eles têm o apoio da grande mídia, né? A gente sabe hoje que o consórcio, né, está todo reunido, né, com o único objetivo de destruir o governo Bolsonaro. Então, por que o PP? Porque o PP é um partido de direita, né? É um partido de direita, tem princípios conservadores nos costumes e liberais na economia, e também porque tem um integrante do PP que eu considero uma pessoa ilustre, uma pessoa séria, uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra, que se chama Heinz, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Heinz em 2018, porque naquela eleição era para ele ser o candidato ao governo na coligação PSL, PP e DEM, só que aí em última hora a Ana Amélia foi ser a vice do Alckmin, e aí ele teve que concorrer ao Senado e graças a Deus ganhou, sendo o senador mais votado do Rio Grande do Sul. Então naquela época eu tive meu primeiro contato com o Heinz durante a campanha, fizemos amizade e ele me convidou, né? E eu não poderia deixar de atender a um pedido de uma pessoa ilustre, séria, né? E a gente sabe disso, você não tem nada contra Heinz, né? É um político que está há anos na política e não tem nada contra ele. Então, essa é a tua ligação com o PP, porque como a gente conversou uns anos atrás lá, eu estava ligado ao PSL, né? Acho que, primeiramente. Não, foi no PSC. PSC, e aí eu imaginava que já tivesse uma ligação com a questão do partido do presidente, seria o PL agora, né? Mas é uma coisa recente também, pra né? Você ver, né? Que se eu fosse um daqueles que ficasse lá só Bolsonaro, 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 eu teria ido PL, né? A produção nos informou agora que a gente está se encaminhando para o final, e eu queria te dar toda a palavra do mundo, claro, porque esse é para isso que nós estamos aqui. Capitão, por que votar? Por que o canoense, e eu acho que a gente fala para todo mundo, né? Mas tá falando aí para quem quiser assistir a internet, ela tem um espaço infinito dela, e democrático, como a gente citou antes. Mas tratando do canoense, para o canoense, por que o canoense deve votar no senhor? E qual é o seu número também? Já tem um número lá de... Já tem um número. Divulga aí, fala a sua... Eu peço, principalmente ao povo aqui de Canoas, é lógico que o meu trabalho não será só para os eleitores de Canoas, né, e sim para o Brasil, para todos os brasileiros. Mas, me dirigindo ao povo de Canoas, especificamente, de acordo com a sua pergunta, né, votar no Capitão Nascimento seria votar numa pessoa séria, comprometida, né, com princípios e valores judaicos cristãos. Sou conservador nos costumes e liberal na economia. Pretendo sim ajudar muito Canoas, não só Canoas, tá? Todo o Rio Grande do Sul, mas o eleitor de Canoas pode ter certeza que terá no Congresso Nacional um canoense que vai lutar muito pelo Brasil, para que o Brasil continue sendo um país livre e democrático, né? E que nós jamais venhamos a ser dominados por qualquer seita, né? Porque esses partidos que estão aí não são partidos, são seitas. Isso eu vou lutar até a morte para que não aconteça e para que nós possamos viver em liberdade sempre. Dado o recado. Capitão, para finalizar mesmo, onde é que a gente te acha nas redes sociais? Como é que o pessoal acompanha ali a tua plataforma Facebook, de campanha? Cap Ronaldo Nascimento, né? O meu blog é capitãonascimento.blog, né, .br, e lá tem todas as informações a respeito do Capitão Nascimento. Quiser saber mais detalhes, acompanhar a nossa campanha no Facebook, né? Tem também o WhatsApp, que está disponível lá tanto no blog quanto no Facebook. Né? E eu estou à disposição aí de todos os eleitores aí que tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco. Meu número é 1126 e vamos em frente, que o Brasil merece ter gente
boa no Congresso Nacional. Boa sorte, capitão, na sua caminhada aí, na trajetória aí em busca do voto, né, e de visibilidade. Conte sempre com o Jornal Timoneiro, a gente vai estar de portas abertas. Acompanhe ali na íntegra a nossa conversa através do canal do Estúdio OT Play no YouTube. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. É isso, obrigada a você.